E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Pirata Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade na disciplina de software livre do curso Bacharel em Sistema de Informação do Instituto Federal, campus Votuporanga. Bora lá? Beleza, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de pacotes e gerenciamento de senhas. Como de costume, né? O curso mais tranquilo, a gente não vai aprofundar tanto. É importante a gente conhecer algumas informações aí. O gerenciador de pacotes nada mais é do que um instalador de programas. É aquele cara que é responsável por fazer com que os softwares sejam instalados, que administre a instalação dos softwares. Então, no Linux, principalmente nos baseados em Debian, a gente tem um que é o Aptitude. Ele vem lá de trás, né? Que veio sendo administrado e gerou uma aplicação que chama apt, que é o Debian Advanced Package Tool. Então o apt hoje ele é chamado como apt-get, mas já podemos utilizar somente o apt como uma interface para chamar os programas. Como que funciona? Então eu digito apt install e o nome, a palavra-chave do programa que eu quero instalar. Basicamente, antes de fazer qualquer instalação, né, antes de fazer qualquer tipo de entrada no sistema, é importante que a gente utilize este comando update. Então, apt-get update ou apt update. Por quê? Porque ele vai buscar lá no repositório todas as atualizações de softwares que estão estáveis, né, que já estão prontas, que já estão testadas dentro do repositório daquela distribuição. Então, quando você faz um apt-get update, tudo que for estável, ele vai trazer para dentro lá da listinha nossa de softwares disponíveis para instalar. Aí, quando eu faço um apt install e o nome do pacote, ele já tem ali a última versão, ele vai no servidor, pega o pacote e instala. Se eu não sei se o pacote existe, se ele tá, se eu consigo fazer alguma coisa com ele, eu posso utilizar o comando apt-cache search. O apt-cache search mais o nome ou uma referência do programa que eu quero, ele traz para mim uma lista caso aquela palavra-chave retorne alguns pacotes que podem ser instalados ou programas que podem ser instalados, ok? Então, apt update antes de qualquer coisa, depois um apt cache search e o nome da aplicação que eu quero, se ela tiver lá, apt install e o nome da aplicação. É importante que a gente entenda que o apt update ele não atualiza a nossa máquina, ele só atualiza a lista de pacotes que nós temos disponíveis. Quando eu faço um apt-get ou só apt upgrade, aí sim eu tenho uma atualização dos softwares nas versões que eu tenho dentro do meu SO. Então, se eu tenho lá a versão 2 rodando e ela atualizou para 2.1, quando eu dou um apt-get upgrade, ele vai para 2.1. Na maioria dos casos, se for lançada uma versão nova, né, uma nova versão, por exemplo, se eu estou na versão 2 e saiu a versão 3, o apt-get upgrade ele não faz essa atualização. Geralmente ele não faz essa atualização. Por quê? Porque o novo software pode ter alguma incompatibilidade. Então, para fazer isso, eu preciso dar um apt-get dist upgrade. Só que aí é um processo um pouco mais arriscado, é um processo que demanda um pouco mais de conhecimento. Então, só a nível de informação para vocês. Então, o comando apt-get ele pode instalar, ele pode trazer informações, ele pode atualizar pacotes e ele também pode remover esses pacotes, tá? Eu posso simplesmente dar um apt-get remove e o nome do pacote, ele vai ser apagado e os seus arquivos de configuração permanecem ali. Se eu der um apt-get remove o nome do pacote e também adicionar o purge ou
usar o apt-get purge e o nome do pacote, ele não só desinstala o pacote, mas também limpa os arquivos de configuração. E corre-se o risco de excluir também algumas bibliotecas que podem ser compartilhadas. Então, é importante ter cuidado com comandos remove e comandos purge, porque eles podem sim comprometer de alguma forma o seu sistema. Falando um pouquinho sobre atualização de senhas e usuários. Então aqui, o que a gente pode fazer? Nesse caso aqui é só alterar uma senha do seu usuário, ou se você for super usuário, de qualquer usuário do seu sistema. O comando é bem simples, é passwd. Então o passwd ele tem a função de alterar, atualizar ou até gerar, se for uma primeira introdução, de senhas para o usuário. A sintaxe dele é passwd, uma opção que não é obrigatório, e o nome do usuário. Assim ele vai trazer um prompt onde você vai ter que digitar a senha atual e depois repete mais 2 vezes a nova senha. Lembrando, você como usuário comum só pode atualizar a sua senha. Um superusuário, um poder de root, ele pode atualizar a sua e de qualquer outro dentro do sistema operacional. Aqui nós temos alguns parâmetros que podem ser usados. Então, eu vou trazer um só, que é o "-s" maiúsculo, chamando ali o nome do meu usuário. Então, além de eu alterar, eu posso ter informações sobre aquela senha daquele determinado usuário e como ela se descreve. Então, aqui o passwd "-s", sysadmin, ele traz aqui uma linha onde cada um desses itens corresponde a alguma coisa. Então, sysadmin é o nome do usuário. Se o segundo parâmetro for P, ele vai trazer o status da senha. P indica utilizável, L bloqueado e NP indica sem senha. A data indica a data da última alteração que foi feita de senha. O 0 é o tempo mínimo de dias decorrentes antes da atualização da senha. O 99999 é o número máximo de dias restantes antes da alteração de senha. Tá? Então, neste padrão que está aqui, não há um limite para você alterar. Você não vai ser cobrado para alterar a senha, mas pode ser configurado para que o usuário troque a senha a cada 15 dias, 30 dias. Né? Então, dá para fazer, depende muito da política de segurança da empresa. O 7, ele tem ali a opção para avisar, então, ali o número de dias antes da expiração de senha. Então, se você tem um limite, né, por exemplo, de 30 dias, 7 dias antes daquela senha expirar, você vai ser avisado que você precisa atualizar, né, alterar a sua senha. E o último parâmetro, que é o -1, é o inativo. Isso quer dizer quanto tempo a sua senha ainda ficará disponível antes dela se tornar inativa. Nesse caso aqui, o -1 indica que você vai ter apenas um dia pós-vencimento da sua senha funcionando, antes que ela pare de vez. Beleza? Aqui, nós vimos um pouquinho de como fazer essas coisas utilizando o prompt de comando, né? Usando ali o terminal. Porém, o Linux hoje ele mudou bastante e ele tem sim interfaces gráficas para que a gente possa trabalhar com todos esses tipos de aplicação. Então, muita gente ainda tem medo de utilizar o Linux porque acha que tudo que for fazer no Linux vai necessitar saber a parte de comandos, tá? Trazendo então de novo para a tela aqui, eu tenho essa aplicação, que é a aplicação de gerenciamento de pacotes, onde eu tenho diversas categorias, diversos pacotes que já estão aqui, que podem ser instalados. Então, como o exemplo está dizendo aqui, eu já vou pegar, Firefox. Tudo que for relativo ao Firefox, ou que tenha nome Firefox, ele traz para a gente aqui. Basta eu entrar e pedir para instalar. Como o meu já está instalado, ele já está aqui, mas é um botão que você clica, espera e ele instala, certo? Então é muito simples, muito prático instalar pacotes, instalar
softwares dentro do nosso Linux. Atualmente, o gerenciamento, né, do Linux está muito fácil, muito simples. Então, ó, eu tenho a parte de ciência e educação, ó, para ciência tem um monte de software aqui que é só dar um clique. Para o ensino de matemática, utilização, né, outros tipos, o Scratch já está aqui, ó, prontinho. É só clicar e mandar instalar que ele vai rodar, certo? Então eu tenho aqui uma infinidade de softwares e facilidade para isso. Um outro software que também faz o gerenciamento gráfico, e aí sim para alteração de senha ou para incluir usuário, para gerenciar grupos, é esse aqui que é o gerenciador de usuários e grupos. Esse cara aqui, ele faz toda essa facilidade para que a gente não precise ficar decorando ou mexendo muito com comandos, tá? Então, para quem está migrando e quiser utilizar a interface gráfica do Linux, ele tem diversas facilidades atualmente. Beleza, pessoas, então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Esse finzinho aí foi uma dica mais para quem está querendo migrar, né? Para quem ainda não conhece o Linux e tem medo por ser muito utilizado o modo texto, né? Eu utilizo o modo texto que eu acho mais prático para fazer diversas coisas, mas existem gerenciadores gráficos para a maioria das funcionalidades. Espero que vocês estejam gostando da dinâmica. Caso vocês tenham dúvidas, críticas, sugestões, mandem pra gente da forma que vocês quiserem, pelo Telegram, Instagram, aqui no próprio YouTube. Só não pode ficar com dúvida. Se você tá gostando desses vídeos, deixa o like aí para ajudar. E manda aí o seu comentário embaixo desse vídeo dizendo o que você achou. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Até mais e tchau.